que o amor de Jesus nos envolva os corações, que deixe essa atmosfera cheia de amor, com as nossas mentes bem abertas, para que possamos estudar um tema tão profundo, tão importante, que pode ajudar tantas criaturas na Terra, tanto os possuidores de mediunidade, quanto aqueles que convivem com pessoas que a possuem. Então vamos agora elevar os nossos pensamentos ao mundo espiritual maior, aos delegados por nosso Senhor Jesus Cristo, para esse trabalho de esclarecimento à humanidade, chamado Consolador Prometido de Jesus, Espiritismo. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui hoje reunidos em Teu nome e podemos contar com Sua presença amorosa, cumprindo mais uma vez a Tua promessa de que onde se reunissem 2 ou 3 em Teu nome estarias. Sê conosco, Jesus. Ampara e protege esse ambiente espiritual, para que possamos, durante essas horas de convivência, sentir mais que nunca a presença da espiritualidade amiga, autorizada pelo Teu coração compassivo, para nos ajudar, para nos inspirar, para nos proteger. Assim, pedimos-te, Senhor, que abençoe essa casa, esse sendeiro de luz, aberta as suas portas para todos aqueles que buscam conhecimento da vida espiritual, das leis que regem os universos visíveis e invisíveis. E principalmente, Senhor, essas portas abertas aos sofredores do mundo encarnado e desencarnado, para que recebam aqui uma esperança renovada, para que tenham aqui o conhecimento da fé raciocinada, para que busquem e encontrem aqui nessa casa braços abertos, mãos estendidas e corações que pulsem com empatia, compreendendo o sofrimento da humanidade e de todos aqueles que acorrem às casas espíritas, para ali encontrar lenitivo as suas dores, conhecimento, paz, fé e caridade. Assim, pedimos para os amigos espirituais nos inspirarem da melhor forma possível, para que possamos progredir através do conhecimento desse tema desta manhã. Gratidão imensa emanamos de nosso coração ao Teu coração, amigo Jesus. A Paulo, São Paulo, Paulo de Tarso, a Estevão, testemunho vivo de amor e dedicação, de fé, confiança e lealdade a nosso Senhor Jesus Cristo, que se fizeram patronos dessa casa. Assim, agradecidos e sentindo a presença dos amigos espirituais, damos início ao nosso estudo dessa manhã, dando graças a Deus, a Jesus, a Kardec, a Paulo e Estevão e a todos os delegados aqui presentes. Que assim seja. Então, de novo, um bom dia a todos. Eu sinto muito que vamos ter que correr, né? Então, precisa que todo mundo tenha muita concentração, não deixe o pensamento voar. O calor também sempre dá um pouquinho assim de baixa na gente, né? A gente começa a querer dormir, mas a gente vai ter que tentar se concentrar, porque é um tema muito importante, extenso, quase que impossível fazer uma hora. Eu espero que eu consiga, né? Então, nós vamos começar falando que o livro dos médiuns é a base do nosso trabalho que nós vamos mostrar essa manhã, mas também nós temos aqui nessa casa, no Paulo e Estevão, no GEP, todos esses livros que acrescentam experiências diferentes, as que Kardec fez, mas sempre embasado na doutrina espírita codificada por ele. Mas eu adoro Mediunidade e Evolução, né?
Os Desafios da Mediunidade do Raul, o estudo dos livros do médium, dos médiuns, que é um projeto do Manuel Filomeno de Miranda, a Chico Xavier com André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. Então são livros assim que vocês deveriam ter na cabeceira, porque são livros de estudo e não é livro que a gente compra para depois dar de presente, é para estudar, consultar, e sempre ali a gente vai ter a bênção de encontrarmos respostas para as nossas perguntas. Mas e mediunidade? O que é? Mediunidade é a capacidade do ser humano encarnado se comunicar com o mundo espiritual, com os desencarnados. É a comunicabilidade com os espíritos. No livro dos médiuns se define a mediunidade como um grau de... todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. É por esse fato médium, essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Não é que só é médium alguém especial, não. Toda a humanidade tem, de uma forma ou de outra, essa comunicabilidade existente. Mas quando a gente fala de médium mesmo, médium são aqueles que têm efeitos mais patentes, ostensivos, aquela pessoa que ela vê, que ela ouve, que ela sente odores, que ela tem, como todos os sentidos do ser humano que se estendem, né, se dilatam na mediunidade. Então a gente pode dizer que todos os seres humanos são médiums, mas nem todos médiums ostensivos, né? Pessoas que quando eclode a mediunidade pode até inclusive passar por determinadas perturbações físicas, psíquicas, pelo fato de não saber lidar com a mediunidade. A mediunidade em si, ela é neutra, não é a mediunidade que nos causa desajustes psicológicos. Somos como seres mais sensíveis, mais expostos a receber impressões espirituais, aqueles que mais facilmente podem cair numa dificuldade psicológica, porque devido a essa alta sensibilidade mediúnica, é muito mais fácil nós sermos obsidiados do que uma pessoa que ainda não tem uma sensibilidade tão grande, mas não significa que aquela pessoa não vai ser obsidiada. Ela pode sim sofrer uma obsessão mesmo sem ser médium. Pode inclusive ter todas as características de um médium, mas que quando ela muda o comportamento, né, aquela mediunidade desaparece totalmente. Então, muitas pessoas estão com transtornos psicológicos causados por espíritos e pensam que por isso são médiuns. Nem sempre, né? A mediunidade, a gente já falou, é neutra. O que interfere no que a mediunidade faz em nós é o nosso comportamento ou as nossas provas e expiações que nós temos que cumprir nessa existência, né? Então a gente tem que conquistar às vezes inimigos que a gente arrasta séculos, e eles podem, naqueles momentos em que nós estamos com a faculdade mediúnica como algo que nós vamos ter que cumprir nessa existência, exercitar para ter saúde, é muito bom, né? Nem todos os médiuns vão parar numa reunião mediúnica, porque exige muito das pessoas. As pessoas perguntam, mas por que a reunião mediúnica não é aberta? Primeiro, porque o próprio Allan Kardec nos diz que a reunião mediúnica é um ser coletivo, mas deve ser feita de forma privativa. Porque nós vamos lidar com pessoas que têm que estar preparadas para aquilo. Infelizmente, pela falta de conhecimento, pela falta de conhecimento principalmente dos resultados que isso pode acarretar na vida das pessoas que não têm conhecimento espírita, ainda existem mediúnicas abertas ao público, o que é uma lástima, né? É uma lástima muito grande. Porque, por exemplo, minha mãe, quando eu tinha 6 anos de idade, levaram ela lá em São Paulo, num lugar, e ela assistiu uma reunião mediúnica, e até o dia de morrer ela era apavorada, ela rezava, ela é muito católica, o que os espíritos falaram para ela deixou ela tão impressionada. Uma pessoa impressionável não deve de jeito nenhum participar de uma reunião mediúnica.
E ela ficou tão impressionada com tantas ameaças que fizeram em relação a mim. Eu tinha só 6 anos de idade e eu que tive que pagar o pato, né? Porque eu tive que pagar 1000 promessas, né, para minha mãe. E tem minha trança lá na Nossa Senhora de Aparecida, lá no Brasil, porque o espírito disse que ia me matar, que eu ia morrer, que eu não ia passar de 7 anos. Imagina, né? Não faz sentido. Então, o preparo, ele é essencial, extremamente importante. Então, se a pessoa quer participar de uma reunião mediúnica, ela tem que participar da casa espírita, pelo menos de 2 atividades. Não pode vir na reunião mediúnica passear. Infelizmente, começam muito bem e daqui a pouco estão indo só para a reunião mediúnica e a gente fica com um problemão. Porque como que a gente vai afastar um irmão de uma atividade dessa? E ele só quer vir para a reunião mediúnica, né? Isso não pode, isso atrapalha, isso vai trazer um processo muito grave, tanto para a pessoa quanto para a casa, né? E faz com que fique estagnado. Fica estagnado. A Valda está me chamando a atenção, que eu já vou falar sobre isso. Então tá, eu vou tentar não tocar no tema reunião mediúnica. Então, aquela pergunta das pessoas, será que eu sou médium? Para saber se é médium, não adianta chegar num lugar e dizer assim, eu estou passando por isso, por esse distúrbio. Não. É como eu falei, pode ter todos os sintomas e não ser. Para ser médium, para a gente ter certeza que se somos médium, apesar da aparente possibilidade, a gente tem que experimentar. Só tem essa saída, está no livro dos médiuns. Você se prepara, participa da reunião, muita gente entra assim com cheio de sintoma de mediunidade, chega lá, ó, não vem nada. E tem outras pessoas que não vem nada, estão lá participando como apoio, são trabalhadores da casa, fantásticos, e 2, 3 anos depois eclode, e às vezes mediunidades muito lindas. São os médiuns que entram na mediunidade por amor e não pela dor, né? Existe a maioria de nós entra pela dor. Estamos com algum sofrimento, com algum distúrbio e acabamos encontrando esse alento de poder extravasar a mediunidade e trazer equilíbrio psíquico-físico numa reunião mediúnica. Mas a gente vê também que a mediunidade não é uma coisa... No livro dos médiuns está, a mediunidade é uma faculdade santa que deve ser praticada santamente. Mas médium não é santo. Tem que ter bem isso certo na nossa cabeça. Nós não devemos nem idolatrar, nem santificar médium. Médiuns são os espíritos mais devedores que vêm na Terra com essa possibilidade abençoada de resgatar um passado delituoso. E feliz é aquele médium que seja fiel, né, a essa obra que se chama Reunião Mediúnica com Jesus, mediunidade com Jesus. Mas nós vamos ver que há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, né? Aí a gente pergunta, e aquele que está na cadeia? Aquele outro que foi para a cadeia? Aquele outro que foi para a cadeia? Né? Há pessoas indignas que são capazes de usar a mediunidade muito mal. Ou aparentemente bem, ninguém sabe o que se esconde atrás da capa do cordeiro. Mas um dia a verdade vem à tona, né? E existem médiuns embusteiros, sim, dentro do movimento espírita, infelizmente. Ser espírita não é selo de perfeição. Ser espírita é um selo na consciência de cada um. É a gente ser honesto conosco mesmo e saber, não, eu vou andar na linha, eu vou fazer o meu melhor, eu tenho que trabalhar para mim não cair nas armadilhas que a maioria dos médiuns caem, né? E depois tem essa repercussão tão funesta para o próprio movimento espírita. Então você vai ver médium que começa, o maior desejo de alguns médiuns é curar, para ficar bem famoso, né? Para poder ter adepto, para todo mundo vir atrás. A casa espírita trabalha com a mediunidade de cura discretamente. O médium espírita de cura, ele não precisa sair para ir subindo nos palcos. Ele trabalha com Jesus discreto numa câmara de passe. E ali ocorrem curas incríveis, incríveis, que a gente não tem ideia. Bom, disse que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24.
Não é. Como nenhum dos nossos sentidos. Se Deus fosse dar a voz só para pessoas que falem o bem, a maioria da humanidade seria muda. E nós temos um sentido, né? Que é falar. Nós temos a fala é uma forma de mediunidade, o tato é uma forma de mediunidade, o odor. Então são 5 sentidos conhecidos que a gente vai ver aqui na frente, né? E que eles estão sendo por nós utilizados e nós temos liberdade de fazer com eles o que a gente quiser. Eu posso usar meu nariz para cheirar cocaína, né? Para alterar meu psiquismo, mas eu tenho que saber o que eu devo e o que eu não devo. E as pessoas caem nessas armadilhas, né? Os 5 sentidos são sagrados, mas nós temos um outro que ainda a ciência acadêmica não está admitindo, mas está trabalhando para isso, porque nós temos a neurociência sendo desenvolvida, sendo estudada, pesquisada, e não vai ter saída. Porque senão a gente chega no paredão, é como Deus, nós chegamos no paredão também, o que é Deus, né? A ciência fica lá martelando, o que é Deus, o que é Deus. Eles querem matar Deus, tá bom, mata aquele Deus religioso, aquele Deus que a humanidade compara com o ser humano, imperfeito, vingativo, né? Que castiga. Mas é necessário nascer o Deus verdadeiro para a ciência entender. E esse Deus verdadeiro veio trazido pelo Espiritismo, né? Mostrando que Deus não é uma pessoa, e Kardec, em sua lucidez, não pergunta quem é Deus, pergunta o que é Deus, né? É a causa causal, é o princípio de tudo que existe, é a inteligência suprema, né? Então nós vamos ver aí que se a gente mergulhar nessa definição de Deus que os espíritos deram para Kardec, nós vamos resumir Deus em um sentimento. Amor. Deus é amor. O universo visível e invisível se equilibra no amor. Tudo que nós fazemos que seja contrário ao amor traz desequilíbrio, né? E o amor é o ápice do sentimento humano. A gente está se desenvolvendo aqui ainda como minhoquinhas para amar. A gente ainda não ama. A gente está aprendendo lentamente. E quanto ainda nos falta? Bom, então, com livre-arbítrio, é que as pessoas, tendo mediunidade, tanto podem usar essa mediunidade para o bem, quanto para o mal. E há médios que, além da incapacidade de administrar o próprio livre-arbítrio, ainda se deixam submeter aos sentimentos ignóbeis do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que os espíritos tocam esse ponto o tempo inteiro. Se nós queremos fazer um bom trabalho mediúnico, temos que trabalhar esse aspecto da nossa personalidade que todo mundo tem. É chegar em casa e botar a cabeça no travesseiro e dizer, Senhor, me ajuda. Porque é complicado, né? A gente recebe uma mensagem bonita, às vezes, a gente já começa, aí o Espírito diz o seu nome no ouvido. Eu nunca digo. Eu sei quem é, mas não falo. Se a pessoa me perguntar, não sei. E se eu tiver que falar, eu falo para alguém muito discretamente, porque não há certeza absoluta. Quando você estuda a identidade dos espíritos no livro dos espíritos, eles dizem a identidade do espírito pouco importa. O que importa é o que ele falou, o que ele escreveu. É isso que vai trazer a sua grandiosidade, a sua inferioridade, e para isso nós temos que ter aptidão de análise. E a gente lê uma página e diz, meu Deus, obrigada, né? E cuidado pela bajulação, se sentir assim, eu sou super médium, e isso daí é um caminho muito difícil. E a gente vê que Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá liberdade, ou seja, o livre-arbítrio de usá-las. Mas, aquele mais, não deixa de punir os que dela abusam. Lei de Newton, causa e efeito, né? Meu primo lá. Agora, quando a gente abre o livro dos médiuns, ele olha, para início, o Espiritismo é o maior tratado de metafísica que a humanidade já teve contato.
O que nos falta realmente é mergulhar a cabeça nesses livros e na Revista Espírita, onde Kardec foi tecendo todas as suas experiências, todas as cartas que ele trocava, as respostas, os contatos com as pessoas. Então ele não botou nenhuma imposição, ele colocava na Revista Espírita cartas escritas pelos inimigos do Espiritismo e as respostas que ele dava, né, para a gente analisar as diversas crises de mediunidade em vários pontos da Europa e do globo, as trocas entre esses médiuns que lhe enviavam as psicografias, etc. Mas, basicamente, há 2 tipos básicos de médiuns, que são os de efeitos físicos e os de efeitos intelectuais. E a gente vai hoje destrinchar um pouquinho. E nesses 2, tanto físicos, de efeitos físicos, quanto de efeitos intelectuais, existem médiuns naturais ou inconscientes, que estão espalhados no mundo inteiro, em todas as culturas, que não sabem que são médiuns, praticam a mediunidade assim até naturalmente, nem têm ideia de que estão ajudando. Às vezes, no momento de uma emoção de querer ajudar alguém, fala coisas fantásticas, maravilhosas, inspirados, ou dá um abraço em quem está no sofrimento e cura, né? Ou abençoa, como determinados pastores, padres o fazem, são médiuns. Mas médiuns que não sabem que são médiuns, e muitos não querem admitir que são. E aos médiuns facultativos ou voluntários, que é o que a gente trabalha na doutrina espírita, para tê-los, porque esses são conscientes da responsabilidade que têm com o mundo espiritual, com a humanidade e principalmente com Jesus. É um acertar de contas maravilhoso. É uma forma que nós temos para diminuir o peso das nossas amarguras que a gente traz para a Terra. É servindo ao bem, né? Então a mediunidade ela tem que se tornar produtiva, facultativa, consciente e voluntária. Então você não é obrigado a ir numa casa espírita e participar de uma reunião se você não quer. Você tem que querer. Nada é obrigado na casa espírita. E nisso nós vamos ver como é importante que essa faculdade mediúnica seja voluntária. Nós temos o Código Internacional de Doenças. No F44.3, estados de transe e de possessão, Código Internacional de Doenças. Todos os médicos têm acesso a isso. Transtornos caracterizados por uma perda transitória da consciência da sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Devem aqui ser incluídos somente os estados de transe involuntários. Olha, o Espiritismo, que fantástico. Involuntários e não desejados. E olha o que Kardec fala lá atrás, gente. Como é que eu volto aqui? Facultativos e voluntários, né? Então, deve aqui ser incluídos somente os estados de transe involuntários e não desejados, excluídos aqueles de situações admitidas no contexto cultural ou religioso do sujeito. Aí não é doença. Ela só é doença quando você se entrega para ela e ela se torna um transtorno na sua existência. Mas quando você exercita conscientemente, tem dia, tem disciplina, já não é. Porque você sabe lidar com aquela faculdade. Você vai aprender dentro do Espiritismo a conviver com a sua mediunidade. Eu vou parar de ver espírito? Não sei, pode ser que pare, se for para o seu bem. Senão você vai aprender a continuar vendo. E você vai ver o que gosta e o que não gosta. Mas você tem que viver feliz, ter uma vida natural, normal, mesmo vendo os espíritos. Eu vou parar de ouvir os espíritos, mas eu ouvi o espírito, fiquei na clínica psiquiátrica 6 meses, né? Porque não é fácil. Você lidar com desconhecido, eu não fiquei não, eu estou dando um exemplo. Quase fiquei. Eu quase fiquei, porque morar no 3º andar, com 21 anos, ver sua janela cheia de gente gritando, pedindo ajuda, é de enlouquecer. Foi a minha experiência. E eu cheguei na porta do hospício brasileiro. Imagina o que teria acontecido se não chegasse uma pessoa na casa da minha mãe para fazer uma costura. E essa pessoa tinha ido uma vez só num centro espírita.
Pode com os espíritos? Ela foi lá fazer a costura e no final minha mãe chorando me leva ela no quarto e ela fala, Carmen, sua filha não tem nada psiquiátrico não, sua filha tem alguma coisa espiritual, você tem que levar ela numa casa espírita. E eu não saía mais da cama, curioso, né? E minha mãe falou assim, então eu vou levar. E eu falei, nunca vou num lugar desse. Eu era catolicíssima, de freira, de convento. Tá lá no convento, eu morava no sertão, depois que eu mudei para Salvador, foi em Salvador que a mediunidade estourou, que não tem hora, né? Pode dar numa criança, pode dar no adolescente, pode dar no idoso, no adulto. Agora a gente tem que saber lidar, porque com criança não se pode superexcitar, está no livro dos médiuns. Com a criança a gente tem que, nós como os pais, instalarmos o evangelho no lar para aqueles espíritos serem auxiliados e saírem perto da criança, né? E se a criança vem e fala, mãe, estou vendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que tá bom, meu filho, desvia, pega um brinquedo, porque se superexcitar a mente da criança, ela não tem preparo neurológico para enfrentar o que vem. Então nós temos que ter consciência de como lidar com essa situação, para não causar sofrimentos e não ficar perguntando, que cor tinha vestido, o que estava fazendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Porque são raros, não é um caso de um Chico, não é um caso de um Divaldo, né? São raros os espíritos que têm uma maturidade para enfrentar o sofrimento dessa mediunidade na infância, né? Pode causar graves transtornos. Então a gente já viu aqui que tem que ser voluntária, que tem que ser, além de voluntária, o que eu fiz aqui? Tem que ser exercitada com amor, né? Os médiuns se subdividem. Agora a gente vê efeitos físicos e efeitos inteligentes. Nas variedades especiais para efeitos físicos, nós vamos ter os médiuns tiptólogos, que a gente tem um exemplo das irmãs Fox. Aí quem quer ser inimigo do espiritismo fala assim, mas elas foram trapaceiras, né? Uma alcoólatra, a outra não sei o quê. Tudo bem, aconteceu, o médium fale, né? Reconhece depois que faliu. Mas o que elas viveram foi verdadeiro e comprovado 40 anos depois. Porque elas tiveram a tiptologia, que é o bater para se comunicar, né? E disse que o espírito disse que foi morto lá, mas ninguém encontrou os restos dele. 40 anos mais tarde, quando a casa foi derrubada, encontraram uma parede dupla e estava lá a ossadura desse irmão que foi desencarnado lá. Então, pode o médium falar, mas o que aconteceu foi real, né? Médiuns motores, os que produzem movimento dos corpos inertes, muito comuns. Hoje já não é mais comum. Na época de Kardec era necessário, então tinha-se uma quantidade enorme, né, de médiuns que moviam objetinhos pequenininhos, coisas minúsculas, mas não é o médium que move. Quando o médium move, é um fenômeno de telecinese, né, ou telequinese, que com a força do magnetismo físico, com própria vontade, ele pode mover um palitinho de um lado para outro, essas coisas que acontecem. Aí não é mediunidade. Aí é uma faculdade anímica da própria alma da pessoa e da vontade e da sua força magnética, né? É diferente. Aqui há a intervenção dos espíritos. E só pode ocorrer se tiver um médium desse calibre, né? Médiuns de translação e de suspensões. Suspensão de corpos, transportes, deslocamento de objetos e levitação. Eles são muito raros. Extremamente raros, e esse daqui é a reencarnação de Divaldo, a encarnação anterior de Divaldo Pereira Franco. Ele foi Daniel Douglas Home. Então, foi muito perseguido, defamado, e tem uma parte na Revista Espírita que Kardec defende ele. Que ele falou, não é charlatão. Porque ele fazia os fenômenos de levitação, e inclusive num castelo, para provar que era um fenômeno real, saía por uma janela e entrava pela outra. Mas ele teve que sofrer todo tipo de perseguições por causa desse tipo de mediunidade que ele tinha. Mas não era um charlatão. Médios de efeitos musicais executam música sem contato dos instrumentos. O médium está ali e sempre que esse médium está, um instrumento toca. Se tiver um instrumento, né? Porque se não tiver um instrumento, aí seria uma pneumatofobia.
fonia, a presença da música sem um instrumento. Você escuta uma orquestra, mas não está vendo o instrumento ali. Mas é comum nesses médios de doação de fluido que o espírito tenha material plásmico suficiente para tocar o piano, para tocar a guitarra. Eles estão caindo muito em desuso, ou seja, conforme avança o conhecimento, menos a gente necessita de algo que impressione os nossos olhos. Por isso que no Espiritismo a gente não lida com os fenômenos de ordem física para fazer experiências, etc, etc. Nós nos preocupamos com aquilo que Kardec mais nos informou, que é o quê? A educação da nossa alma, a educação da nossa mediunidade, é o futuro da humanidade através do conhecimento das leis espirituais. Nem por isso a gente vai agora fazer todo tipo de experiência dentro de uma casa espírita, porque aí é uma perda de tempo que a gente tem que investir no amparo ao sofredor. A casa mais se sustenta, quanto mais gente aquela casa ajuda, né? Porque tudo que nós, trabalhadores, fazemos reflete na atmosfera espiritual da casa e garante também que os espíritos que estão ligados à nossa casa tenham cada vez mais confiança em nós. E aí vão aumentando as responsabilidades infinitamente, né? Médios de aparições são as materializações visíveis e inclusive tangíveis. Uma das mais conhecidas no movimento espírita é da Kate King, através da médium Florence Cook. Mas quem fez todas essas experiências foi o nosso irmão Sir William Crookes. Não é Cook, ela é Florence Cook, ele é Sir William Crookes, um dos maiores químicos da Inglaterra, que recebeu o título de cavaleiro da rainha Vitória por tudo que ele descobriu em termos de química e física. E depois ele chega no paredão, ele fala assim, não, esses fenômenos aí devem ser tudo fajuto, tudo mentira, né? E foi com um grupo de pessoas muito cultas, muito nobres, muito sérias, fazer essa análise. E essa menina, com 15 anos, a Florence, se expôs a essas experiências, né? Ou seja, prove, porque ela também era muitas vezes acusada de charlatanismo. Então, o senhor, eu deixo o senhor me analisar. O senhor pode fazer comigo a experiência que o senhor quiser. E, para surpresa, ela tinha esse tipo de materialização, que chegava até o ponto de ser fotografada, pesada, tocada, tirado o pulso, e ele fez todo o relatório das suas experiências. E a gente tem um livro, né, do Sir Thomas Crookes. A primeira vez que a Kate King, né, que essa menina desencarnada aparece, foi 22 de abril de 1872. Mas só é possível se tem uma médium, senão não tem fenômeno. Mas existem também fenômenos que acontecem, por exemplo, dentro da minha casa acontecia vários, mas não era de mim o fluido, era da minha vizinha, né? Depois os espíritos me contaram, não, vem dela, né? Uma sul-americana bem forte, assim, com muito ectoplasma, eles roubavam lá e se materializavam dentro da minha casa, as coisas mais terríveis, né? Eu falava, por quê? Eu estou aqui servindo, por que comigo? Né? Ao ponto de já passar experiências muito terríveis, né? Aí, um dia que foi uma bem forte, a casa fazia assim, ó, quando ele pisava. Pum, pum. Aí eu falei, meu Jesus, meu Jesus. Aí, quando uma experiência que eles me hipnotizaram, isso tem 30 anos, me colocaram no chão e o espírito foi querendo me sufocar, eu comecei a rezar um Pai Nosso e gritei por Jesus. Falei, Jesus! O espírito explodiu. Aí eu, tão transtornada, né? São 30 anos atrás, são 30 anos a menos de experiência do que eu tenho hoje. Era novidade para mim tudo aquilo. Aqui na Suíça eu queria ir embora daqui, porque no Brasil não acontecia nada além de eu ver o espírito lá pedindo ajuda. E aqui a coisa era horrorosa, né? Aí eu falei para os espíritos, mas
Eu estou aqui, estou trabalhando pelo Espiritismo, vou não sei quantas vezes, sabe, eu estava morando no interior lá, não sei quantas vezes para Zurique e com o coração aberto. Por que vocês estão deixando acontecer o Evangelho no lar? Por que vocês deixaram isso acontecer comigo? Ele falou assim para mim: o que aconteceu quando você chamou Jesus? Eu falei: o Espírito explodiu. Por isso, nós queríamos mostrar para você, te ensinar que quem crê em Jesus nada deve temer. E nunca mais apareceu espírito nenhum. Acabou, com todo o ectoplasma da vizinha. Entendeu? Tudo traz uma mensagem. Nós temos que ter uma confiança real em Jesus. Não pode ser meia boca. Tem que ser de verdade. É uma fé inabalável, sabendo que Espírito é este, que estava presente desde a formação da terra, delegado pelo Senhor da vida, nosso Pai, a que Jesus esclareceu, nosso Pai que estás nos céus, que tem tantas moradas, que nos acolhe com tão imenso amor. É isso que a gente tem que aprender, para ter coragem de enfrentar todos os problemas da existência, criando força e resistência, para cada vez que a gente cair, a gente se levanta, porque tem a mão de Jesus estendida para nós em algum lugar. Nem que seja através de outros irmãos, outros seres, que a gente possa encontrar até no meio da rua. Porque no dia que eu estive numa tristeza profunda, foi uma pessoa estranha que virou para mim e falou: não chore, não chore, levante sua cabeça, vai passar. E ali eu via a inspiração, né? O coração aberto, porque percebeu a lágrima de alguém, né? E a gente às vezes só anda olhando para o chão e esquece de olhar os rostos das pessoas que nos rodeiam. Isso é mediunidade, é secar lágrimas. O bom médium nem sempre está sentado numa reunião mediúnica não, gente. O bom médium é aquele que está sempre pronto a reerguer um caído, a secar uma lágrima. Esse é o bom médium. Médium de transporte, os que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais, variedade dos médios motores e de translações são excepcionais. Ele não materializa coisas. Muita gente chama de materialização muitos fenômenos que são de transporte, porque de repente aparece. Eu fui descer do meu carro, eu tinha completado 50 aninhos naquela época, e eu desci no meu carro e caiu uma coisinha no chão. Eu olhei, eu peguei assim, flor de lis, isso é um símbolo também, né? Isso é um símbolo de São Luís. Eu peguei e falei: alguém, como é que foi cair assim? Alguém derrubou aqui, saí procurando, botei na internet, no Facebook. Alguém passou na minha casa, entrou no meu carro, porque eu já não esqueci, né? Ninguém. Aí caiu a ficha, depois foi me contado. Foi um presente, né, de serviços para Jesus, né? Então, eles transportam, e tem marca. E agora descobri que nem é baratinho assim. Eles não roubam. Ele é da marca Toma Sabor. Em geral, eles acham. Eu conheci um outro médium em que no Natal os espíritos levam uma porção de lixinho e botam assim, bichinhos. E eles explicaram: nós não roubamos. Os espíritos superiores não permitem. Os inferiores roubam. Tá? Pode acontecer. Mas quando é um presente desse que eu vou ter... Meu marido achou horrível, porque aqui é douradinho e o negocinho aqui é pra dias. Vai ficar aqui até eu morrer. Ninguém me tira, né? Mas aí tem marca, aí alguém perdeu, né? Mas eles têm o quê? Uma dupla vista. Vocês sabem o que é uma dupla vista? Está na Gênese. É uma espécie de mediunidade, tudo bem, mas é muito mais anímico do que mediúnico. E Jesus fazia isso toda hora. A dupla vista, o espírito: eu quero achar onde é que estão os peixes. Ele vê lá onde é que estão os peixes e fala para Pedro: joga ali a sua rede. Ele já sabia onde estava o cardume. O espírito superior, ele fala: eu queria tanto uma medalhinha perdidinha assim no meio da rua, para dar de presente para alguém. E ele vai lá onde está a medalhinha, mas não é roubado. Quem rouba é espírito inferior, né?
Só para ilustrar um pouquinho a gente. Médiuns noturnos, os que só na obscuridade fazem o efeito físico. Mas os espíritos também tecem aqui uma observação de que não é porque o médium está habituado a fazer sempre de noite, né, os fenômenos, que ele não possa obter de dia, obtém. Eu fui limpar uma vez uma casa para uma engenheira da SUSE, e ela ia entregar para ir embora, e quando eu abri a porta, quando ela chegou, eu olhei para ela, tinha um rosto aqui do lado dela, e eu fiquei assim, nunca tinha visto, né, um fenômeno desse, foi a primeira vez, assim, saindo, e engraçado que sai dessa região, uma fumaça com o rosto de um rapaz bem mais alto do que ela. Paciência. E ele olhou assim para mim e eu comecei a rezar, porque ele tinha uma angústia, um desespero. E a irmã estava passando por... Aí, mais tarde, um ano mais tarde, quando eu conversei com ela, porque eu estava preocupada da situação dela, que ela estava muito mal, e eu falei que eu tinha visto isso. Ela falou, foi meu irmão. Foi meu irmão. Meu irmão morreu alcoólatra. E ela estava começando a beber, né? E daquele dia em diante, houve uma mudança assim, bem grande de decisões na vida dessa pessoa. Mas o fenômeno aconteceu de dia, com muita luz do sol, inclusive. E ela é o médium, mas inconsciente. Nem sabia que estava acontecendo isso. Né? Então, pode acontecer de dia ou de noite o fenômeno. Pneumatografia. Os médiuns pneumatógrafos são médiuns, eu penso, devido às relações, às declarações que a gente vê do Georg Sulzer, que era um Oberrichter, né? Quer dizer, um juiz do Supremo Tribunal de Zurique, que morreu em 1929, ele recebia muita pneumatografia da avó. E ele relata nos seus livros que ele trancava, ele é de Winterthur, viu, gente? Isso que eu achei tão fantástico, foi de repente ele descobre que em Winterthur viveu o maior espírita da Suíça, né? Que escreveu 20 livros sobre espiritismo em alemão. Após perder a esposa, né? Tá lá, nós fizemos uma homepage que chama georgsulzer.ch, né? Lá tem uma família Sulzer, que é de industriais, e ele era de uma outra ramificação, onde tinha advogados e médicos, né? E ele era um grande advogado, uma pessoa altamente conceituada. Ele defendeu a médium Rother, aqui de Genebra, que foi acusada em Berlim de charlatanismo e foi presa. E desde que ele defendeu ela, porque o fenômeno era real, ela foi traída, né? Eu ainda conversei sobre esse tema com o Divaldo, eu falei, você acha que ela era charlatã? Ele falou, não. Isso era para poder prender mesmo a pessoa e a pessoa parar com o fenômeno. Ela pegava assim, fazia assim, pegava uma rosa no ar. Né? E uma floricultora disse que ela comprava as rosas nela. Né? Ou seja, o médium que tem esse tipo de fenômeno nem pode comprar rosa. Porque se comprar, então melhor não mexe com isso. Então, Georg Sulzer também recebia muita pneumatografia. Eu não sei onde é que pode estar isso hoje, mas ele relata também que a maioria, a própria avó mandava ele queimar, o que eu acho uma lástima, né? Bom, então, e ele era casado com uma alemã chamada Anna Klein, que deu 3 filhos e no 3º filho ela desencarna. E foi por causa deste amor, porque ele declara o amor, e a gente viu, né? Nós vimos eles na nossa reunião mediúnica uma vez. Ela é um espírito de alta envergadura, é um espírito muito, muito elevado. E ela sentada, e ele atrás dela com a mão no ombro, no dia que eu vi. E você, quando chegava perto dela, você sentia quase entrar em êxtase, de tal vibração que era aquela mulher, né? E por causa dela, ele adentra ao espiritismo. E para quem não sabe, o primeiro livro dos espíritos traduzido para o alemão, na Suíça, não foi traduzido por suíço, mas que foi impresso na Suíça, saiu da Stein Verlag aus Winterthur. E 100 anos mais tarde a gente estava editando o mesmo livro e não sabia, certinho. Né? É uma coisa assim tão... que a gente não pensa como pode, a gente só descobre depois, né?
Então, essa é uma das pneumatografias que foram do Guldensturber. O barão de Guldensturber, ele fazia muito essas experiências e provavelmente tinha esse ectoplasma especializado, porque os médicos eles são muito especializados, sem saber. A gente vai vendo que, por exemplo, um só vai dar para psicofonia, outros vai dar para psicografia, outros vão ver, outros vão ouvir, outros sentem cheiro, outros só sentem levemente alguma presença. Então, tem vários graus, é muito amplo. E einzigartig, é único, cada um tem uma mediunidade de grau diferente, de tipo diferente das outras pessoas, né? Inclusive, numa reunião... Não vou falar de reunião. Médiuns curadores. Os médiuns curadores têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela só imposição das mãos ou pela prece, pelo olhar também tem uma parte que fala pelo olhar, basta olhar. Mas também pode deles serem roubadas virtudes. Lembra aquele momento que aquela mulher que tinha um sangramento de mais de 12 anos toca a veste de Jesus? E ele sente sair dele uma virtude, sair algo muito sagrado, porque virtude é algo sagrado, né? Sai aquele sagrado dele. Ela tinha tanta fé que ela roubou dele a própria cura, né? E a gente esquece que a gente também pode roubar esta cura vinda do Cristo. Mas às vezes não nos é dado uma cura e a gente se revolta. Por que nem todo mundo se curou com Jesus? Porque às vezes um cura e outro não cura? Porque a doença é o remédio. É o remédio inexplicável. Mas é ela que vai curar algumas mazelas que a gente traz no nosso perispírito e que nós ainda não conseguimos nos desprender daquele problema, né? Aquela luta da nossa alma, aquela luta íntima que a gente tem para desenvolver um ser melhor em nós. Eu sempre conto o mesmo exemplo, porque eu acho que ele descreve tudo num livro que fala sobre Francisco de Assis, que é o livro do... Quem lembra desse... Desculpa, esqueci de desligar. Perdão, esqueci. Desculpa. Da próxima vez, lembra de a gente desligar os telefones. Tá? Como é o nome desse espírito? Está aqui na minha frente. Bom, não importa. Ele tece um livro inteiro, só teve um trechinho, que é que nem palestra, né? A gente ouve 2 horas de palestra, a gente só lembra de uma frase do que a pessoa falou depois, que marcou a gente, que a gente viu assim, uau, aquilo lá realmente foi para mim, que bacana saber isso, novo. Então, naquele momento, Francisco de Assis manda os seus franciscanos visitarem um leprosário e ajudar as pessoas lá. E eles iam, mas o Francisco nunca ia neste leprosário. E um leproso muito irritadiço fala para os franciscanos, olha, vocês vêm aqui, mas cadê seu chefe? Por que ele não vem aqui curar a gente? Aí o Francisco fala assim, tragam ele para mim. Aí trouxeram esse senhor leproso, Francisco lhe beija as chagas, lhe abraça e a lepra se cura, em nome de Jesus. Porque não é o médium que cura, é Deus. E ele se torna franciscano. Com um mês que já estava ali, 2 meses, 3 meses, já começou de novo aquela irritação, aquela violência. Ele tinha um comportamento bélico, violento. E um dia ele teve uma desavença com um dos franciscanos e arrebentou o cara lá. E ficou tão amargurado, saiu andando, sentou embaixo de uma árvore, chorou, e depois ele falou, Deus, eu sei por que eu tinha lepra. Porque quando eu tinha lepra, minha violência era menor. Me devolve. E dormiu. Quando ele acordou, já começaram E ele saiu todo feliz, levando a mensagem de Jesus para dentro do leprosário. Isso serve para as nossas vidas, né? Somos nós, leprosos. Às vezes a gente não abençoa a doença que nos visita. A gente quer se curar assim num passe de mágica, mas ela está trazendo um processo de mudança. Toda doença é um processo de libertação, é uma cura. Quando a gente deixa a vida
porque tivemos um câncer cruel, porque tivemos uma doença incurável, vamos deixando a vida, o nosso perispírito vai sair daqui muito mais saudável para retornar numa vida mais plena. A gente quitou, né? Todo sofrimento é uma libertação. Não estamos aqui fazendo uma alusão de que nós devamos sofrer para sermos felizes, não. Mas quando o sofrimento nos alcançar, não deixar que ele contamine a nossa alma e nos faça infelizes. E sim, que a gente, mesmo com a doença, mesmo com os problemas que a gente tem, não deixar a peteca cair. Erguer a cabeça, vamos em frente, né? Vamos resolver. Porque o que não tem solução, solucionado está, é ditado popular, mas é a verdade. O tempo vai se encarregar. Tem coisas que a gente faz na vida que está difícil voltar atrás, não dá para apagar. Como o Chico diz, você não pode apagar o seu passado, mas você pode escrever um novo futuro. Isso que a gente tem que ter na cabeça. E não importa o passado que a gente teve, não importa. Deus não nos condena, gente. Quem condena é a gente mesmo, porque a gente fica lá voltando. Por que eu não fiz isso? Ah, por que eu não fiz aquilo? Ah, por que eu deixei de fazer? Deixou lá. Tá, não dá mais para voltar. Vamos resolver agora. Alguém me fala aí se está passando da hora, viu? Porque tem muita coisa ainda pela frente. Bom, a faculdade de cura, livro dos médiuns, gente. A faculdade de cura não é essencialmente mediúnica. Olha só que lindo. Possui-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso dos bons espíritos passistas. Então você pode ser que tenha médiuns de cura dentro da sala do passe que não cura ninguém. E pode ter uma pessoa que não é um médium de cura, mas o amor que essa pessoa tem no coração, a vontade de ajudar, a vontade de ver uma pessoa curada, se torna como um propulsor. Primeiro ele absorve as energias do mundo espiritual e depois ele transfere aquilo que não é dele. Lembra quando Pedro curou aquele paralítico? Ele disse, eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho nem, vamos dizer assim, uma mediunidade que seja nem uma mediunidade fraca nem forte, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Mas te dou como? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Isso é de uma simbologia psicológica enorme, mostrando que todos nós temos capacidade de curar quem está à nossa volta. Talvez nós não curemos instantaneamente, pode ser que aconteça, mas algo de nós, alguma virtude de nós, vinda do amor e da vontade de ajudar, se desprende. E os espíritos vão atuar na vida daquela pessoa, né? E fazer os milagres que a gente não tem muitas vezes nem condição de entender como eles ocorrem. Mas os espíritos dizem, nos casos de doenças físicas, as células são reestruturadas, as células são sanadas, as doentes são diluídas, e aí volta a ter saúde e a pessoa segue adiante. Agora nós vamos passar para os médiuns especiais para efeitos intelectuais. Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 190. Psicofonia. Todo mundo já viu o Divaldo dando uma psicofonia pública no Facebook. Inclusive, existem os críticos que dizem que ele não devia fazer isso, né? Porque eles têm medo que aí daqui a pouco está tudo que é médium, que está saindo das fraldas, querendo aparecer na internet. E a gente está vendo isso, né? Então, a gente tem que ter muita cautela, porque o Divaldo só fez isso no momento que ele recebeu autorização. Ele só fez isso quando ele já era um médium seguro e produtivo, que é o mediunato que a gente deseja alcançar. E no caso dele, um sacrifício de uma vida inteira, porque ninguém sabe aqui a vida que esse homem tem. Ninguém sabe. Todo mundo vê ele aí em cima do palco, mas não sabe que vida que ele tem. Os sacrifícios que ele fez, não para chegar onde chegou, porque chega por acaso. Um acaso da normalidade, porque todo homem que se sobressai da maioria, ele vai ser conhecido. Não tem jeito.
Mas ele não foi fazer, como é o nome que está na moda agora? Influência, não. Na internet para conquistar público. Não. Ele adotou crianças, abriu um educandário, ralou, trabalhou até se aposentar. Trabalhando, cuidando de criança, tirava piolho, gente. Dava banho, ajudava quando chegava do trabalho cansadíssimo. Isso ninguém sabe, ninguém viu. Porque as pessoas só veem a pessoa na aparência, o que está sendo agora. Mas esse trajeto de 95 anos de perseguição, eu vou declarar aqui uma coisa muito importante, que pouca gente sabe. Quantas vezes ele foi crucificado? Ele foi acusado, inclusive, por Francisco Cândido Xavier, numa carta, de plágio. Foi para o Fantástico. E ele calou. Ele calou. Eu não sei se ele vai brigar comigo, se não vai, mas eu já falei isso para outras pessoas e vou falar aqui. Chico pediu perdão. Chico falou, ou eu fazia isso, ou uma pessoa disse que se mataria. E se ele se matasse, ia ser um problema para a doutrina espírita. Ele me forçou. E Divaldo não teve problema depois nenhum de perdoar. Mas nunca contou isso em público. Pelo menos que eu saiba. Né? Que era Valdo Vieira. Que depois deixa Chico e abre a sua própria doutrina, né? Vamos dizer assim. Porque ele disse que ele não queria ser secretário de espírito. É um médico, uma pessoa muito culta, escreveu alguns livros muito importantes para o espiritismo, mas como qualquer um, tem suas fraquezas, né? A mediunidade de psicofonia é a faculdade onde o espírito é capaz de captar as ondas pensamento, né? O médium capta a onda pensamento do espírito comunicante e encaminha para ser processada na mente do espírito receptor, que é o médium, né? Tanto o médium como o aparelho de televisão são os intermediários que conseguem dar forma corpórea ao conteúdo de um pensamento emitido por ondas eletromagnéticas. Então, não há uma incorporação, o espírito não entra no médium. Isso era uma falsa interpretação, né? Porque às vezes há um fenômeno de transfiguração que a gente olha a pessoa e ela não tem o rosto dela. Mas mesmo assim, não entrou no médico, transfigurou, pode mudar roupa, muda o rosto, mas é o médium que está vendo isso. As outras pessoas que estão no ambiente que não tem mediunidade, vê a pessoa do jeito que ela estava, só o médium que vê diferente. Foi a minha primeira experiência mediúnica com o Divaldo, que quando eu olhei para ele, quando me levaram no centro lá, a primeira vez, ele se transformou, não era mais a mesma pessoa na hora da prece final. E eu falei para minha mãe, olha, isso aqui é engodo, eles estão enganando todo mundo, porque apagava a luz, ficava todas as luzinhas assim, o verdinho, azulzinhas. E eu olhei e falei, igual os truques do circo, que eu fui para Piedade, em São Paulo, e fui no circo que a mulher batia assim atrás da grade e virava um gorila. Daqui a pouco ela se transformava numa aranha, mas tinha que apagar as luzes e fazer o jogo de... Fiquei impressionadíssima com aquilo e falei, olha, estão enganando esse povo todo. Tinha mais de, sei lá, 300 pessoas na sala. Nem é onde é a Mansão do Caminho hoje, era lá na calçada em Salvador. E minha mãe falou, não, filha, estou vendo a mesma pessoa. E o senhor do meu lado falou, fica quieta, isso é mediunidade, ninguém está vendo nada. Ele já sabia que era mediunidade, mas eu não. Nasce Sepúlveda Boeri, meu chefe do banco, onde eu trabalhava, que eu estava afastado 6 meses e tinha horror de chegar perto daquele homem. Por que ele tinha horror? Porque talvez ele pudesse me ajudar. Então, às vezes, os espíritos mexem até com as nossas emoções e faz com que a gente se afaste das pessoas que podem nos ajudar, que têm capacidade de nos ajudar. E não sei por que cargas d'água, minha mãe desencarnou e eu nunca perguntei para ela, sinto muito, o porquê que ele estava ali. E como é que eu fui para lá? Não sei. Eu só lembro que na noite anterior eu tive um sonho que ele chegava no meu quarto e me dava um cesto cheio de peixes. Simbólico, né? Me deu um cesto cheio de peixes e eu acordei com aquela sensação. Que peixes são esses? Né? Vai, Pedro. Transforma-te em pescadores de homens para Jesus. Essa é a casa espírita. Vamos todos ser pescadores de homens.
com esse coração bom que a gente tem. A gente às vezes acha que a gente é ruim demais, mas não, nós somos bons. Não deixa as pessoas acharem que, te convencer que você não é bom. Trabalhe para ser bom, seja bom. Mesmo que às vezes a gente dá uma derrapadinha, né? A gente se perdoa e recomeça. Então vamos lá. Essa comunicação da psicofonia, ela tem uma base, aliás, toda a mediunidade tem uma base numa glândula física que se chama pineal ou epífise. Ela é uma porção de cristais, apatita, tem outros cristais dentro dela, o doutor Sérgio, ele só transcreve para apatita, mas depois eu fui ver a formação química, é bem complexa, tem muito mais do que isso, mas é para a gente leigo, para nós não ficarmos tão preocupados com detalhes. E a comunicação entre os espíritos pelo pensamento, conforme citação de André Luiz em Mecanismo da Mediunidade, capítulo 5, é feita pela emissão e recepção de ondas eletromagnéticas. Por isso que é cristal. Capta-se o perispírito, né, que é o órgão principal, o modelo organizador biológico do nosso próximo corpo físico, ele pode vir já preparado com uma pineal, que os espíritos podem mobilizar uma faculdade mais ostensiva ou menos ostensiva, e é preparado aí. Né? E aí nessa pineal, que é responsável pela sexualidade humana, pelo sono, que está a mediunidade, assim como o arquivo das nossas memórias passadas. Por isso que a gente não tem lembrança plena de tudo. Não temos. Gente, quem é que lembra aqui das vidas passadas, fora eu? Alguém lembra? Eu estou lembrando aos poucos, conforme os espíritos vão deixando. Mas jamais vou me sentar para fazer uma regressão de memória, porque não é para isso. Regressão de memória é para pessoas que estão com complexos problemas psiquiátricos que ninguém encontra cura. Aí ela é útil, mas para a gente, por curiosidade, não. Então, os espíritos às vezes nos permitem começar a lembrar, receber informações. Bom, aí estão todas as nossas memórias, que é o que nós somos hoje. O resultado disso tudo, com os nossos traumas, nossos defeitos, nossas virtudes, está tudo guardadinho aí, a gente exterioriza, né? Mas, enfim, o espírito se aproxima de nós e magneticamente, o cérebro é um órgão físico capacitado a decodificar mensagens. Então, o médium que vai estar numa reunião mediúnica que tem uma psicofonia, chega um espírito árabe, se ele não tem um arquivo da língua árabe nas suas vivências, ele não vai falar árabe, mas pode decodificar e falar português. E mesmo que tenha o arquivo, e aí a comunicação se torna inútil, porque o doutrinador não vai ter condição, estou falando de reunião mediúnica de novo. O doutrinador, ela autorizou, o doutrinador não vai entender nada que o espírito está falando. De que vai adiantar ele estar lá desesperado? Blá, blá, blá. Não adianta. Então, o doutrinador fala, olha, você, calma, o médium tem capacidade de passar a mensagem numa língua mais compreensível, o médium começa a fluir em português, em alemão, em francês, do jeito que for. Porque o cérebro decodifica o pensamento e exterioriza em forma da língua que seja a ideal para que o trabalho tenha sucesso. Né? Eu vou ter que... Na obra Missionários da Luz, eu estou com medo do tempo. Que horas são? Vocês ainda aguentam? Ah, já passou da hora, né? Na obra espírita Missionários da Luz, a epífise é descrita como glândula da vida espiritual, né? Como a gente já falou. No terreno concreto da pesquisa científica, as funções da epífise foram apontadas desde 1958, mas atualmente passou a ser amplamente aceita pela ciência. Só que André Luiz fala dela em 1945. Para você ver como os espíritos já trazem informação antes. Leiam a Gênese. Quem gosta de vida no, né, como se chama?
Quem gosta de pesquisa sobre o universo, sobre as nebulosas, sobre como é a formação dos planetas, lê a Gênese, para ver que isso foi escrito há 164 anos atrás. Está absolutamente atual. Claro, não com todos os detalhes que a gente tem hoje, mas falando do que a gente está hoje assistindo, né? Fluido cósmico universal. A ciência está agora começando a entrar com essa história. O universo tem uma matéria básica. Qual é essa A gente chegou à conclusão que essa escuridão do universo é matéria. É uma matéria muito quintessenciada, mas essa se chama matéria negra. E os espíritos já disseram, é a base da matéria, é o princípio material que vibra em tudo, em todos os universos, em todas as extensões, sejam elas físicas ou extensões espirituais. Há a presença da matéria. Nós não vemos os espíritos que estão aqui presentes se não somos médios, porque nosso corpo físico não está capacitado. Mas nós vemos os espíritos que estão aqui se nós tivermos mediunidade de evidência, né? E eles que estão sendo vistos estão se utilizando de matéria, mas uma matéria quintessenciada, para se expor a nós. Só os espíritos altamente puros, na sua pureza máxima, como Jesus, não tem perispírito. Não tem, porque ele já não precisa. Para reencarnar, ele teve que forjar um perispírito com a matéria da Terra. E naquele momento em que ele ascende aos céus, eu achei, ele nunca tinha imaginado isso, ver um espírito na nossa reunião no dia Ascensão de Jesus, que chama assim na igreja, quando todos vêm no momento que Jesus sobe aos céus e desaparece. Os espíritos, ele falou tão bonito, não sei se a gente gravou, comadre, não sei, que naquele momento, você acha que não estava na reunião, que naquele dia era a despedida que Jesus fazia do seu perispírito que ele formou para vir à Terra, porque ele já tinha desencarnado, por isso que as pessoas viram ele ascender e de repente diluir. Era a despedida, a matéria dele voltava para a natureza, a matéria que ele emprestou da Terra. Terra essa que ele próprio fez, né? Que ele geriu a concepção, né? Eu fico doida quando eu falo de Jesus. Eu chego a me arrepio. Pineal exerce importante papel na regulação dos chamados ciclos circadianos, que são ciclos vitais, principalmente o sono e o controle das atividades sexuais e de reprodução. Olha a vida inserida numa glândulazinha. Aí a gente pega o que? A gente vai de noite, leva o celular e fica lá. Sabe o prejuízo que é para o corpo físico? Para a pineal? Quando os médicos agora querem fazer as pessoas que estão com problema de dormir, eles dão melatonina, que é o que é gerado nela e que a gente está estragando. Porque luz significa, é dia. O cérebro transcodifica, você está de dia. E luz azul principalmente, né? Então a gente tem que ter cuidado da carga de luz que a gente dá para o nosso corpo físico durante a noite. Porque pode se transformar num distúrbio que desregula a pineal. Eu vou pular isso, senão a gente não vai conseguir. Médium, portanto, é uma antena psíquica, graças à pineal no nosso corpo físico. Agora, para fechar, os candidatos ao trabalho mediúnico, junto das criaturas humanas, precisam refletir com segurança e discernimento antes de abraçá-lo. Todo mundo quer, porque tem a curiosidade, né? Conscientes de que se encontram diante de um dos mais sérios compromissos espirituais da vida e que vai exigir de nós determinados sacrifícios. Inclusive está aqui hoje, nesse calor, né, para tentar entender tudo isso, né, se dedicando essas horas. Então, não vá para a mediúnica por curiosidade. Saiba que vai ter exigências para que esse trabalho tenha um êxito, porque a função da reunião mediúnica na casa espírita, ela não é de fazer milagres, ela já é um milagre, né? Segundo, as pessoas que vêm à casa espírita, a Valda vai contar depois. Já ia. Existem os médiuns audientes.
os que ouvem os espíritos, muito comum, está cheio na psiquiatria. Você fala com qualquer pessoa na psiquiatria, 80% eu estou ouvindo vozes, tem alguém me perseguindo, eu sei que tem alguém na minha casa e piram, né? Tem doenças psiquiátricas, alucinatórias, cerebrais, claro. O cérebro ele é uma máquina muito delicada, muito complexa, mas a maioria é médium ou crise, surto mediúnico. Para poder acordar, muda a tua vida, rapaz, ou você vai ficar ruim, né? Então a pessoa ouve o espírito, ele fala, ele acusa, ele denigre, ele fala coisas horríveis, mas também tem os espíritos bons. É esse o ponto com quem que eu estou sintonizando a minha mente. Se tem um espírito me perseguindo, pode ser uma prova. Eu vou dizer, tem sempre, sempre. Agora, a gente não se abala. Está alguém falando no seu ouvido que você é isso, que você é aquilo, você vai ficar triste? Não, eu falo para ele, meu irmão, tudo isso eu já sei. Então, vá, siga seu caminho, deixe Jesus lhe ajudar, saia dessa vingança, né? Eu não sou nada, você não é, você pode ser tão feliz ainda. Não fecha a sua mente só em vingança, em perseguição, em fazer o mal. A gente conversa um pouquinho com o espírito e pede para o nosso anjo de guarda afastar ele da gente. Porque não tem como a gente não conviver com essa antena quando nós somos médiuns ostensivos. Você está andando na rua, de repente, puf, ai, você estava tão feliz, agora está tudo tão ruim. Aí você sente aquela sensação ruim. Se é uma pessoa que não conhece a mediunidade, tem o quê? Crise de pânico. A crise de pânico é quando o medo extrapola o limite dele e a pessoa, pelo fato de sentir algo desconhecido, pode até desmaiar, colabar, ter um ataque de nervos. Mas quando a gente já sabe que aquilo não nos mata, e a maioria das vezes que eu tive essas sensações, que eu sei o que uma pessoa passa, são espíritos se aproximando de todos os teores que vocês possam imaginar. Eles percebem que eu estou vendo que ele está ali, aí ele começa até que eu... Aí, né, se você deixar, você incorpora. Muitos querem incorporar. Mas o médium educado jamais vai permitir isso. Jamais. Quem manda na minha mente, no meu corpo, sou eu. É voluntário para ter saúde. Porque senão você tem que... Teve médium que eu já falei, ó, se você continuar assim, não quiser se educar, vai para a psiquiatria, a gente não vai poder fazer nada. Porque a pessoa é que deixa o espírito incorporar. Não o espírito que tem poder sobre nós, nenhum espírito, além de Jesus e os bons espíritos têm poder sobre nós. Os outros maus a gente não pode dar poder. O mal não pode ter poder. O medo é a falta de fé. Então nós temos que ter essa fé na presença de Jesus e não esperar passar pela experiência que eu passei para poder comprovar o poder de Jesus na Terra, né? Outros médiuns de efeito inteligente, médiuns falantes ou psicofônicos. Nós temos um centro de força que chama-se laríngeo. E há médiuns muito flexíveis que às vezes vem um espírito falar através da gente, a voz muda totalmente. Mas não quer dizer que o outro que não muda a voz não está dando uma mensagem. Tem médiuns que não têm essa flexibilidade. Ele vai falar com a própria voz, mas está passando uma mensagem psicofônica. Os que falam sobre a influência, e aí tem vários graus, desde uma simples inspiração, né, até uma mensagem através de um médium já maduro, mas não só maduro, mas seguro, produtivo. Que o médium produtivo, ele não é o médium que vai na reunião mediúnica só, não. Ele está cuidando da casa, dos filhos, do neto, do que tem que ser feito, do trabalho. Esse é o médium produtivo. Não adianta ser santa na reunião mediúnica. Eu não vou ser um médium produtivo. Né? Médiuns videntes. Os que em estado de vigília, acordados, veem os espíritos. Porque dormindo todo mundo vê. Porque todos nós somos médiuns, principalmente porque nós dormimos, saímos do corpo e vamos ao mundo espiritual. Temos encontros espirituais. Nem todos os sonhos são sonhos espirituais. Há sonhos psicológicos, há sonhos perturbadores com lembranças do passado, ações de premonição, pressentimento. Tudo isso pode ocorrer em sonhos. E a gente tem muitos relatos do papel dos sonhos no Antigo Testamento, né?
e também nas revelações, no livro de João, o evangelista, né, que é o Apocalipse. Muitas daquelas coisas que ele escreveu, ele recebeu em sonho. E a própria Sor Juana Inês de la Cruz, que é uma das encarnações de Joana de Ângeles, que sem querer faz uma autobiografia, ela conta que ela trabalhava muito mais quando ela sonhava do que quando ela estava acordada. Mas nesse caso do vidente, ele vê o espírito com a maior naturalidade. Um dos casos que a gente mais conhece são de Chico e de Divaldo, né? E outros médicos. Mas a gente tem que falar com aqueles que a gente confia e tem certeza. Porque é uma faculdade muito fácil de se mentir. Eu estou vendo, né? Que nem tem médium aí que está escrevendo cartas dos mortos, mas antes pesquisou na internet, dá o CPF, telefone, endereço, em nome da mediunidade. É triste. E as pessoas estão sofridas, elas vão atrás, elas querem uma comunicação dos entes queridos. Mas tem que parar com isso. Apesar de ser um método bom, a gente tem que saber lidar com a morte. A gente tem que saber que o fio não toca daqui para lá. O Chico falou 1000 vezes. Ou seja, a gente tem que evitar, apesar de ter a evocação, ser algo que pode ser utilizado em situações muito graves, sérias, mas, em geral, não haver evocação, porque nem sempre nós sabemos que o espírito está apto a se comunicar. Então, temos Chico, temos Divaldo como espíritos que realmente, eu tenho provas inequívocas com Divaldo, inequívocas. Da minha mãe, então, foi uma coisa incrível. Incrível, ele contou, ela está feliz, ela está voltando, 15 dias depois, alguém da minha casa estava grávida. Entendeu? É assim, é inequívoco. Médiuns inspirados, aqueles a quem quase sempre, malgrado seus espíritos sugerem ideias, quer relativas aos atos ordinários da vida, quer com relação aos grandes trabalhos da inteligência. Os grandes cientistas, eles recebem impulsões do mundo espiritual, eles recebem inspirações, não vai por ali, vai por aqui, você vai conseguir. E ninguém acredita, porque a pessoa já fez 1000 vezes o teste, não deu certo, e ela não desiste, porque ela sabe no íntimo que é ela que tem que fazer aquilo, é ela que foi chamada para fazer aquilo. 5 minutos, Mas também tem médiuns inspirados para o mal, né? Infelizmente. E o problema da Rússia e da Ucrânia é a chacina de judeus feitos pelos alemães na Ucrânia. Eles reencarnaram lá, voltaram para lá. E você vê os próprios alemães, eles estão reencarnados como ucranianos. Tá? E hoje você vê esse nosso irmão, querendo acabar com o que lá na Ucrânia? Com o nazismo. Que interessante, né? Foram 32.000 judeus, pais de família, viviam em harmonia dentro da Ucrânia. Felizes, conviviam com a maior harmonia. Mães com bebês no colo, mães grávidas levadas para uma vala e mortas lá. Isso tem consequência. E a lei de causa e efeito. Você volta para o lugar do crime. Vai sofrer as consequências do crime que você cometeu. E quem inspira são os que não perdoaram. Quem inspira aqui são os que não perdoaram, que arrumaram um instrumento para se vingar de um passado triste. Pensa como é matar 32.000 pessoas em 72 horas. Mentindo. Tragam todos os pertences, as roupas, porque quem não vier vai ser morto. Ia lá com seus pertences, sua roupa, tirava a roupa, só levava os tiros nu. E eu vi uma mãe com um bebê no colo sendo assassinada. Nua, no frio. Isso tem um preço. Médios de pressentimento. Pessoas que, em dadas circunstâncias, têm uma intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Sabe, é uma espécie também de dupla vista. Gênese. Ela tem uma intuição. Isso é contado para todo mundo? Não pode. Se for uma coisa boa, não pode. Se for uma coisa ruim, também não deve. Se for uma coisa boa,
ora e agradece e peça a Jesus que realmente aquilo aconteça. Se é uma coisa muito ruim, eu tive um pressentimento horrível. Aliás, eu tive um essa semana. Falei, nossa, que ideia, em segundos passa tanta coisa ruim na cabeça de uma pessoa. É para a gente orar para não acontecer, para não mentalizar, não cristalizar aquilo na nossa cabeça. A gente ora, Senhor Jesus, se isso está planejado, por favor, dilua isso. Então, une as orações das pessoas e não fica lá no medo, materializando o mal. Médiuns proféticos, variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos, recebem permitindo o Deus, com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos, a revelação de futuras coisas de interesse geral e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens para a instrução desses. Todos nós somos fascinados para ver o futuro, não é verdade? Né? Tem gente até que paga para ver o futuro, né? Bola de cristal, cartas, etc, etc. Não façam isso, não façam isso. Porque a mediunidade profética, de pressentimento e etc., que vai no futuro, é a mais fugidia. Não significa que vai acontecer. Porque do momento que você vê o acontecido até que ele aconteça, muitas coisas podem interromper o fluxo daquele futuro. Inclusive a tua prece. Mas veja só, Nostradamus, ele não sabia falar o que era um projétil que sai fogo, ele falou que eram dragões que soltavam fogo, né? Mas ele via a guerra, coisa que não existia com aquele tipo de equipamento. Ele viu a bomba atômica, ele viu outras coisas, torres gêmeas caindo, ele não sabia explicar, porque não era do tempo dele, não tinha argumentos lógicos para explicar para aquelas pessoas o que ele estava vendo. Mas era um médium profético. Médiuns sonâmbulos. A gente sempre confunde o médium sonâmbulo com a pessoa que tem um distúrbio do sono que sai andando, né? Mais ou menos, mas não é isso. O médium sonâmbulo, quando ele aprende a lidar com a faculdade e ela passa a ser uma faculdade, graças a Deus, opcional, eu quero, eu faço. Se eu não quero, não vou ter a crise sonambúlica. É o momento em que o espírito se desprende, até aí não é mediunidade, tá? A mediunidade tem que ter um espírito pelo meio. Se torna mediunidade quando o espírito entra em estado sonambúlico, sai do corpo e conferencia com o espírito que está do lado e traz a notícia. Então ele vai, geralmente são os receitistas, né? A gente tem um caso no livro dos médiuns que o menino entra em transe, sai do corpo e volta e não trouxe a receita, porque ele era receitista. E aí o pessoal perguntou, por que você agora não está conseguindo escrever uma receita? Porque o médico que vinha aqui me dar a receita não veio. Bacana, sabe por quê? Mostra que não é o médium que manda o espírito vir, ele vem se ele quiser vir. E quando ele achar que deve, dá receita para quem ele quiser, né? Que, aliás, hoje em dia não deve ser mais executada esse tipo de mediunidade, porque nós, só nos lugares muito pobrezinhos, que não tem assistência médica, que não tem... Aí esses médiuns a gente pode dizer assim, estão fazendo um trabalho de caridade. Mas nós, não. Nós temos assistência médica, nós temos remédio, nós temos médico, hospital para ir. Não temos o direito de usar a espiritualidade para isso. Temos que... O homem recebeu de Deus a inteligência e tem que usá-la para o bem do homem, né? Não é para legar todos os nossos problemas de saúde para os espíritos. Então, sai do corpo, fica lúcido, continua lúcido, sentado, está sentado, fica. Eu não achei nenhuma imagem do médium de verdade sentado. Sempre tem as pessoas deitadas, porque falam em sonambulismo, eles pensam em distúrbio do sono. E confabula, traz a receita, conversa, pergunta e traz a resposta para a reunião. Os médiuns estáticos, que são os que em estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos. O estado de êxtase é um estado do mais maravilhoso que a pessoa pode entrar. Só que se a pessoa não tiver equilíbrio, ela fica exaltada. Ela, né? Mas se ela tem um equilíbrio, você pode confiar nela. Mas a maioria dos médiuns de êxtase não são confiáveis, porque eles são muito exaustados, né? E acham que é muito legal, muito bacana, né? E acabam perdendo o principal. Muitos estáticos são joguetes da própria imaginação.
e de espíritos zombeteiros que se aproximam da exaltação deles, porque o sentimento que você tem quando entra em êxtase é uma loucura. É você se desprender de todo o peso de um corpo físico e sentir a alegria de estar morta, mesmo estando vivo no corpo físico. Mas eu passei uma vez por essa experiência, infelizmente foi uma vez só, os espíritos não, para recuperação do corpo físico, para não desencarnar, os espíritos me botaram 12 horas, e eu andei, e vim para aqui. Médios, pintores ou desenhistas, lucidez, pelo amor de Deus, no movimento espírita. Aqui é uma pintura mediúnica de Van Gogh, e aqui é um Van Gogh verdadeiro, só para elucidar. É moda, tem médios muito bons, né? Eu conheci um médium de psicopictografia, pneumopsicopictografia, que é onde os quadros se pintam sozinhos. A Valda assistiu o fenômeno, eu não fui. E ele recebeu de Chico Xavier o seguinte pedido: nunca venda os seus quadros, né? Muito menos fazer leilão. E muito menos assinar esses nomes, que é crime. Você pode botar atrás imitação a Van Gogh, porque pela lei a gente está usurpando um nome de alguém que tem direito autoral sobre isso. É diferente você tirar uma foto do quadro e copiar se o desenhista já morreu há 70 anos. Mas nós temos que ter lucidez. Olha lá que tipo de coisa que a gente está fazendo. Essa é uma pintura de Rembrandt. Rembrandt por um médium. Ali é Rembrandt por Rembrandt mesmo. Entendeu? Lucidez. Médiuns músicos, né? A gente tem os que escrevem música em transe e tem os que tocam música. Eu não sei se o Sibelius é realmente um médium, mas pelo que ele faz, ele tem que ter alguma mediunidade, ele tem um distúrbio psíquico, inclusive, mas é uma graça de pessoa. E ele toca músicas incríveis assim, sabe, brincando com 2 pianos ao mesmo tempo. Então a gente vê que há algo assim, uma influência espiritual para que ele receba a bênção da recuperação da sua vida. E terminando, a gente acabou. E terminando, lembramos dos exemplos que Jesus nos possibilitou ter o contato no Brasil. Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco. Muita paz. Desculpa. E agora, quem tem perguntas, por favor, depois tu repete essa pergunta para ficar no áudio. Tá. Pode escrever, talvez, a gente pode passar. Demora muito. Tem 20 minutos para... Ainda tem 20 minutos? Deixa eu... Não, é só para... A gente ultrapassou, mas vai comer na pausa do almoço. Vai tirando a cota do... Alguém tem alguma pergunta que eu talvez possa responder? Sim. Você falou no caso da premonição, né? Se você vê algo positivo, te agradecer, né? Pra gente. E se for algo negativo, pra gente fazer uma prece para tentar diminuir aquilo, etc. Mas se aquela coisa negativa que a gente está vendo fizer parte do plano kármico daquela pessoa, faz parte da missão dela aqui na Terra, não vai ser alterado. Mas por que a gente vai orar? Porque seja lá o que for, vai ser minimizado. Porque a prece é poderosa. Pode ser até anulado. Tá? Anulado. Eu vi uma médium orar no momento... Eu fiquei impressionadíssima. Oração no momento de um sequestro de avião. O sequestrador dormiu. Dormiu e conseguiram entrar no avião, na Índia. Você sabe o que é uma prece? É um poder muito grande. Muito grande. Ele quer matar todo mundo. No final, ele entrou num estado de fadiga e dormiu. As preces. Ao invés da gente ficar lá vendo a violência, vamos rezar para cancelar tudo isso, sabe? Porque o ser violento, o ser que chega nesse estado tão terrível de desespero, tem uma história. Não é o acaso que faz as pessoas se transformarem num sequestrador de avião. É o Filho de Deus. Sabe lá o que já fizeram aquele ser sofrer. Então, ele merece as nossas preces. E os Espíritos falam, orai pelos criminosos. Porque a gente não sabe o poder que a prece tem de transformar as pessoas. Eu oro sempre pelos presídios.
Olhe pelos presidiários, porque tem muitos ali que são inocentes nessa encarnação e estão presos mesmo assim. Porque a lei é igual para todo mundo, a lei divina. Mas no caso da causa e efeito, se tiver realmente algo para ser cumprido, a gente não vai poder intervir com uma prece, né? Serve, porque o que os espíritos falam? Se você vê alguém, um criminoso, descendo a correnteza, você fala, é um bandido mesmo, assassino, é uma pessoa da pior espécie, você não pode ficar vendo e não fazer nada, porque aí você assume uma parte da morte daquela pessoa. Se você ora por um criminoso, você está se iluminando e você está ajudando aquele irmão a se melhorar. Ele conseguiu uma vibração que talvez um espírito se aproxime dele e faça ele mudar totalmente a sua vida. Os criminosos nos Estados Unidos estão no corredor da morte. Eu vejo muito essas reportagens. Existia um que ficou velhinho dentro da prisão. Do meio para o fim apareceu alguém e conversou com ele. Tá? Ele já estava lá uns 15 anos e apresentou Jesus para ele. Ele começou a ler a Bíblia e começou a refletir. O que ele se tornou? O mais amado. Ele convertia aqueles caras, não importava que eles iam morrer, ele avisava, olha, você vai continuar, então se converte aqui agora, sabe, chamando para Jesus. Ele foi enterrado, olha a honra, no campo do presídio, porque ele foi amado por todo mundo. Eles sempre estavam adiando a morte dele, e ele foi um assassino, a morte dele na injeção letal, né? Que aliás a Suíça que dá, né? Que vende para fazer isso, né? Então, ele mudou a vida, mudando a vida dele, ele mudou a vida dos outros, mas aí teve uma interferência. A prece, ela é poderosa e ela é muito flexível. As leis divinas, elas são muito flexíveis. Eu tenho karma? Tenho. Eu vou ter que perder meu braço porque eu cortei o braço de um escravo. Então, veio com esse karma, eu quero me liberar daquela consciência de culpa. Então, eu assumo lá, eu vou nascer, vou querer perder meu braço, porque se eu perder meu braço, eu vou me aliviar dessa dor que eu fiz meus irmãos passarem, quando a pessoa já evolui, né? Mas não se livra da culpa, porque todos nós carregamos culpas aqui que a gente não sabe de onde é que vem essa tristeza. Aí, o que acontece? Eu reencarno e me reabilito muito rapidamente, começo a servir a comunidade onde eu estou inserida, começo a criar uma importância dentro dessa comunidade e os espíritos não me permitem passar por esse acidente porque eles precisam de mim com o braço para trabalhar. Então você não tem nada fixo nas leis divinas, elas são totalmente maleáveis e a prece intercede. Tá? Então, não é que Deus derroga as suas leis quando você ora e deixa de acontecer o que estava previsto, mas as leis divinas da sua flexibilidade, elas recebem uma impulsão de uma prece que alivia o sofrimento do outro, que possibilita a recuperação. Deus não quer a morte dos ímpios, Deus quer que os ímpios se recuperem. E às vezes nós somos os instrumentos de ajudar alguém a se recuperar, porque é muito fácil condenar. Agora, reerguer, né? Alguma pergunta mais? Sim. Suporte. A Valda vai falar sobre a reunião mediúnica à tarde. Tá bom? Ela vai falar com detalhes. Aí você vai saber a importância capital disso tudo. Mais nada? Almoçar? Beber? Comer? Vamos fazer a pausa do almoço então? Ou tem alguém uma pergunta? Então, acho que não. Então tá. Então,